Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião hoje, no domingo, dia 26 de julho, culto da noite da Igreja Evangélica Independente, aqui na Rua Vital Brasil 203. Convidamos você, sua família, a passar agora os próximos 30, 40 minutos conosco na meditação da Palavra de Deus. E antes, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, porque Tu tem nos guardado, nos protegido. E abençoa-nos na meditação da Tua Palavra nesse momento, ó Pai. Lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 19 ao 22. Efésios 2, 19 a 22, a Palavra de Deus diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito, de Deus no Espírito. Eu gostaria de destacar o versículo 19, o final dele: somos cidadãos dos santos e sois da família de Deus. A mensagem dessa noite se trata disto, a bênção de fazer parte da família da fé, a bênção de fazer parte da família de Deus. Geralmente, quando somos apresentados a alguma pessoa e essa pessoa diz o nome e sobrenome, se for um sobrenome conhecido, famoso, é comum perguntarmos se esse sobrenome é da família tal. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: eu me chamo João Arantes do Nascimento. Logo, você associa o sobrenome ao de quem? Ao do Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Alguém chega para você e fala: ó, meu nome é João Arantes do Nascimento, então você logo liga ele ao jogador de futebol Pelé, Edson Arantes do Nascimento. O sobrenome nos traz uma responsabilidade de quem o carrega, né? Eu mesmo prezo muito pelo meu sobrenome. Eu procuro carregar com honra o Rodrigues Coutinho. Meu pai, embora sendo um homem simples com pouco estudo, mas foi um homem temente a Deus. E honrando, e ainda hoje eu lembro dele servindo a Deus com fidelidade. Então, mesmo depois que ele partiu para estar na casa do Pai Eterno, quando me apresento como Fábio, alguns irmãos mais antigos lá de São Paulo, eu falo que eu sou Fábio Coutinho, muitos vão lembrar de que eu sou filho do Sebastião Coutinho. Então o sobrenome ele tem um peso muito grande, carregamos, e as futuras gerações deveriam se preocupar em ter essa preocupação em carregar o seu sobrenome. Com essa introdução, eu gostaria de convidar os irmãos a refletir sobre a grande bênção de fazermos parte da família de Deus. Como o apóstolo Paulo disse aqui mesmo em Efésios 2,19, portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos dizer que para ser membro da família de Deus é necessário fazer algo. Não é apenas se membrar a uma igreja, não é apenas se batizar e fazer parte de uma igreja. A coisa mais importante que a pessoa precisa fazer é crer realmente na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário. E aí então, nesse movimento de fé, na pessoa de Jesus Cristo, ela se faz filho de Deus. É impossível ser filho de Deus, é impossível fazer parte da família de Deus se a pessoa não confessar Cristo como seu Salvador, se a pessoa não reconhecer os seus pecados e abraçar a fé em Jesus Cristo. Esse é o passo necessário, o primeiro passo a ser feito. Se você não passou por essa experiência do novo nascimento, você ainda não faz parte da família de Deus. E isso não sou eu quem diz, a Bíblia, ela nos fala isso. Vamos ler alguns versículos. Primeiro, o texto é do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1, versículo 12, é um texto que nós conhecemos tão bem, que diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, os que creem em seu nome. Então você precisa crer no nome de Jesus para ser considerado filho de Deus. Outro texto é Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14, nós lemos assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Ainda Romanos, no versículo, na verdade é o 15 e o 16 ainda, tá? É Romanos 8, 14, 15 a 16. Então já lemos o 14, o 15 diz: porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esse texto deixa bem claro que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos de fato filhos de Deus. Ainda Gálatas 3, 26, Gálatas 3, 26, o texto nos diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Então só se torna filho de Deus aquele que tem a fé na pessoa de Jesus Cristo. E por fim, o último texto é 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, olha, João fala que o Pai do céu, o nosso Deus, Ele mesmo nos chama de seus filhos. E João afirma: de fato somos filhos de Deus. Por quê? Porque se cremos na pessoa de Jesus Cristo como Salvador, então fazemos parte da família da fé. Somente quando uma pessoa confessa a Cristo como Salvador e crê na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, é que essa pessoa se torna filho de Deus. E a partir daí, então, a partir desse momento, ela passa a ser considerada, ela não apenas considerada, ela é inserida na família de Deus. A partir desse momento, ela não apenas também é inserida na família de Deus, como ela passa a receber as bênçãos daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Bênçãos que somente os filhos de Deus podem alcançar. Não é excluir as outras pessoas da família de Deus, mas é incluí-las da maneira correta. Crendo no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Sendo crente na pessoa de Jesus Cristo, você confessando Cristo como Salvador. E se você não fez isso ainda hoje, eu te desafio a sondar o seu coração e buscar o Pai, confessando Ele como seu Salvador, para você fazer parte dessa maravilhosa família, a família de Deus. Então, se você já fez essa decisão, se você já confiou em Jesus Cristo e confiou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, então, bem-vindo à família da fé. E agora podemos considerar as bênçãos que os membros da família de Deus desfrutam por fazer parte dessa família. Eu quis antes ressaltar a maneira correta de se fazer parte da família de Deus, porque se eu entrasse direto no assunto das bênçãos de fazer parte da família da fé, talvez muitos que ainda não confessaram Cristo poderiam achar que são receptores dessa bênção, mesmo ainda não fazendo parte da família da fé, porque não receberam Cristo. Por isso eu fiz questão de frisar a necessidade de confessar Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir desse momento, sim, aí você passa a desfrutar das bênçãos que todo aquele que faz parte da família de Deus recebe. E eu gostaria de destacar duas bênçãos. Bênçãos estas que nós podemos considerar, eu gostaria de compartilhar essa noite, considerar essa noite, essas duas bênçãos. A primeira é: somos filhos de um Pai amoroso. Essa é a grande bênção. E também somos irmãos do mesmo Pai. Não vou destacar aquilo que você recebe, o que Deus pode te dar, não. Eu quero destacar essas duas bênçãos ou privilégios que nós temos de fazermos parte da família de Deus. A primeira é que somos filhos de um Pai amoroso. E segundo, somos irmãos do mesmo Pai. Então, considerando
primeiro ponto, somos filhos de um pai amoroso. Ao dizer isso, eu quero destacar o aspecto desse amor. Dois aspectos, na verdade. O primeiro é que o pai ama aquele que o pai ama, ele abençoa. Ou o pai que ama, abençoa. E o segundo é o pai que ama, disciplina. Então, a bênção de fazer parte da família da fé é que nós temos um pai amoroso. E esse pai amoroso, ele abençoa os seus filhos, mas também esse pai amoroso disciplina os seus filhos. O pai que ama, abençoa. Vamos ler Mateus 7, versículos 7 a 11. Mateus 7, versículos 7 a 11. Presta atenção no texto. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e dos profetas. Eu li o versículo 12 para concluir essa parte do texto da palavra de Deus, mas o que eu quero destacar aqui é que os filhos de Deus têm um canal aberto com o Pai Celeste. Isso não significa que podemos e devemos pedir qualquer coisa. Um filho de Deus, ele saberá pedir as coisas de acordo com a vontade do próprio Pai. Quando lemos ali, por exemplo, em 1 João capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João, ele nos esclarece isto quando ele diz, 1 João 5, 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então veja, o que nós vamos pedir é aquilo que está de acordo com a vontade dele. Eu jamais pediria ao meu pai algo que notoriamente fosse contra a vontade dele. Por exemplo, um filho de 3 anos pede para o pai lhe passar a faca de cortar pão. É lógico que o pai não daria essa faca para ele. Talvez alguém possa imaginar que esse pai não tem um coração amoroso. Pelo contrário, por amor, ele não atende à vontade do filho. O filho quer a faca de pão, a faca que corta pão, e pela sua pouca idade, o pai sabe que ele pode se machucar, ele pode se ferir. Então, a vontade do pai é não dar a faca para ele, porque o pai ama. Ali também em João 14, versículos 13 e 14, João 14, 13 e 14, diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então presta atenção aqui nesse versículo que nós acabamos de ler. 2 vezes o Senhor Jesus Cristo diz para pedir em seu nome. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedir em seu nome, ou pedir em nome de Jesus, não é uma chave mestre que abre todas as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Como alguns dizem, a oração é um cheque em branco assinado por Deus. Não, não é um cheque em branco assinado por Deus. Tem que ter o aval do Senhor Jesus Cristo. Esse cheque tem que ser endossado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo fala, tudo quanto pedir em meu nome, e aqui ele falou 2 vezes isto, ele está dizendo que não é um abracadabra que estamos orando, mas orar de acordo com aquilo que Jesus concorda. Orar em nome de Jesus é orar de acordo à conformidade do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 15 de João, nós também lemos no versículo 7. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Aí você fala, tá vendo? Aqui está dizendo
que tudo que você pedir no nome será feito. Mas presta atenção no começo do versículo. Se permanecer em mim. Essa expressão, se permanecer em mim, ela é o segredo de uma vida de oração atendida. Mas, sabiamente, saberemos o que pedir a Deus. Quanto mais perto permanecemos do Senhor, mais aprendemos a pensar os seus pensamentos. E quanto mais conhecemos o nosso Deus através da sua palavra, mais entenderemos qual é a sua vontade. E quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais saberemos pedir de acordo com a sua vontade. E quanto mais a nossa vontade concordar com a vontade de Deus, mais poderemos ter certeza que as nossas orações serão respondidas não de acordo com o que eu quero, mas com a vontade de Deus. Um jovem que está querendo constituir família. E ele começa a orar a Deus pedindo por uma companheira. Ele sabe quais são os parâmetros de Deus para essa companheira. Ele conhece pela palavra de Deus os princípios de um casamento cristão. Então ele não vai buscar uma companheira no mundo, alguém que não professa a fé em Jesus Cristo. Ele sabe muito bem o que Deus quer dele. Então ele ora de acordo com a vontade de Deus. E ao orar segundo a vontade de Deus, ou orar em nome de Jesus, é dizer que o Senhor Jesus Cristo está ali, junto nesta oração. Como eu disse, alguém poderia alegar que esta oração, ele está orando por um assunto que talvez ele crê que é a vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, Deus revela a ele que não era essa a vontade dele. Eu conheço casos de pessoas que oraram se preparando para a faculdade de medicina, crendo que era a vontade de Deus, e depois de 3 tentativas, percebendo que não conseguiria entrar, ele reconheceu que essa não era a vontade de Deus e ele seguiu um outro rumo, seguiu para uma outra área na faculdade. Mas alguém também pode alegar que quando, por exemplo, oramos pela salvação de um pai, e essa oração é feita há anos, e esse pai ele vem a morrer sem converter-se, sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. E então a pessoa pode pensar que a Bíblia diz, como nós vamos ler, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Aí você fala, olha, mas se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, eu orei para a conversão do meu pai e meu pai não se converteu, então o que aconteceu de errado aí? Ali em João 6,39, já estamos abertos em João, o versículo 39, nós lemos isso. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E também lá 1 Timóteo 2,4 é um outro texto que é muito debatido nessa área. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade. Então, parece que nós estamos contradizendo o que acabamos de falar com o que acabamos de ler. Nós oramos de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalecerá. E acabamos de ler versículos que falam que a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Para entender isso, esses 2 versículos, precisamos ver o contexto. Aqui em João 6,39, os versos anteriores, Jesus está falando aos fariseus que não creem no Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 36 de João capítulo 6. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O 37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, o versículo 37 diz que todo aquele que o Pai lhe dá, todo aquele que o Pai entrega a Jesus Cristo, esse jamais será lançado fora. Esse irá até Jesus e jamais será abandonado. Aí então no versículo 39, o Senhor Jesus diz que a vontade do Pai é que todos aqueles que foram dados a Ele serão salvos e guardados até a ressurreição. As palavras
aqui, nenhum que o Pai me deu, se referem aos crentes. Então, quando diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, ou seja, nenhum que confessou Cristo como Salvador se perderá. A vontade de Deus é esta, e essa vontade se estabelece. A pessoa que confessa Cristo como Salvador, ela não perde a sua salvação. Porque a vontade de Deus é que ela não se perca, e ela não perde a salvação, se ela de fato confessou Cristo verdadeiramente como seu Salvador. Então, aqui se refere aos crentes, não ao incrédulo. A vontade do Pai é que todos que receberam a Jesus pela fé serão eternamente salvos, estão salvos. E isso está ligado diretamente a não perder a salvação. E isso é evidente no versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, a vontade de Deus é que todo aquele que vai até Jesus, todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E não se perde. Aqui não é que todo mundo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E aí meu pai não se converteu, morreu sem se converter. E cadê? Eu orei a respeito disso e a vontade de Deus não era que ele fosse salvo. Mas ele não recebeu Cristo como Salvador. Mas todo aquele que recebe Cristo, Deus preserva eternamente salvo. Agora aqui em 1 Timóteo 2,4, novamente, lendo os versos anteriores, ele vai nos levar a entender o contexto todo. Lá em 1 Timóteo, então, que nós lemos já o versículo 2 do capítulo 4, mas quando lemos os versículos anteriores, nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Se lermos apenas o versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos e nem todos são salvos, então quer dizer que a vontade de Deus não prevalece? Olha os versículos anteriores. Nós percebemos isso e podemos entender o contexto. Versículo 1 a 3. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, no versículo 1, Paulo fala que nós devemos orar por todos os homens. O versículo 2, ele fala que entre esses homens estão reis, príncipes, autoridades, governantes. Então, Paulo explica aqui que para que nós tenhamos uma vida tranquila, nós devemos orar por essas autoridades. Orem por elas. Paulo está exortando. Orem por todas essas pessoas, para que você possa ter uma vida tranquila, uma vida mansa. E aí então o versículo 4 ele diz, onde todos os homens significa quem? Os homens da esfera da sociedade, todos os homens da sociedade. Ele começa falando que nós devemos suplicar orações, intercessões em favor de todos os homens. Aí ele categoriza algumas dessas. Reis, os que estão investidos em autoridade. Então, a nossa responsabilidade como crente é que não apenas pessoas comuns, mas todas as pessoas sejam... nós devemos orar por essas pessoas e para que esses homens sejam salvos. Então, a vontade de Deus é que todos os homens de todas as categorias, de qualquer classe, camada da sociedade, ou seja, a salvação ela não é direcionada para uma classe de pessoas, mas para todas as classes de pessoas, elas sejam salvas. E nós temos conhecimento de pessoas simples, pessoas notórias, autoridades que são verdadeiramente crentes no Senhor Jesus Cristo, não é porque falam o nome de Deus, mas são verdadeiramente convertidas. Então, de todas as camadas da sociedade, homens e mulheres são salvos. A salvação ela é a decisão da pessoa receber Cristo como seu Salvador. E se tal pessoa não crer, não será salva. Então, todos os homens, aqui significa homens de toda classe, toda camada de sociedade. Não é todo o mundo todo,
mas todo aquele que confessa Cristo como Salvador. E isso vale para o irmão João, que trabalha lá de ascensorista no prédio, como para o Dr. Carlos, que é médico, cardiologista, ou para uma outra pessoa de renome nacional, até mesmo internacional. Todas as classes da sociedade podem receber a Cristo como Salvador e esses que confessam Cristo serão salvos. Muito bem, eu fiz esse parênteses aqui só para dizer que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. Como filho, devemos e podemos orar para que, no final, a vontade de Deus prevaleça. E que essa vontade de Deus prevalecendo, ela nos conforta, nos consola, ela conforta e consola os nossos corações. Então nós vamos ver a vontade soberana de Deus sendo estabelecida. A vontade de Deus, ela é soberana à nossa vontade. Então, quando oramos em nome de Jesus, nós estamos orando como dizendo que Jesus possa concordar com aquilo que nós estamos orando. De acordo com a vontade de Deus, então, o que nós estamos pedindo, né? Que Deus possa fazer. Quantas vezes nós já oramos por coisas não atendidas e depois percebemos que não havia necessidade ou foi suprida de outra maneira aquilo que nós estávamos pleiteando diante de Deus. Temos o privilégio de entrar na presença do Pai. Temos o privilégio de expor as nossas necessidades e rogar a Ele para que Ele venha suprir essas necessidades, para que Ele possa fazer de acordo com a vontade dEle. Eu não dei a faca eu não daria a faca a meu filho, a faca de cortar pão ao meu filho, mas eu cortei o pão para ele. A necessidade dele foi suprida, não da maneira que ele queria. Ele queria a faca para cortar pão. Pela pouca idade eu cortei o pão e lhe supri a necessidade. O pai, os filhos de Deus, os filhos de um pai amoroso, também têm um pai que ama e disciplina. Esse aqui talvez tenha sido uma questão esquecida no meio do povo de Deus. Temos a tendência de pensar que Deus ele apenas ama e abençoa. Mas esquecemos que o pai que ama, ele disciplina. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8, Hebreus 12, versículos 5 a 8, Hebreus 12, 5 a 8, nós lemos assim: E estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então veja, esse texto é um texto clássico. Deus ama seus filhos e por isso ele disciplina. A disciplina, ela tem uma progressão. Primeiro Deus corrige, ou seja, ele treina, instrui, alerta o povo de Deus, os seus filhos. E após fazer essa prática de disciplina, de instruir, treinar e alertar, cultivando nos filhos princípios para forjar o seu caráter, se esse filho se manter rebelde ou não aprendeu, não foi instruído da maneira correta por rebeldia, então o uso da vara é utilizada. O uso da vara ela só ocorre quando as disciplinas aplicadas anteriores, como eu disse, treinar, instruir, alertar e corrigir, elas não forem suficientes. Então o pai, ele aplica a vara, a correção corporal. Provérbios, ele é rico em textos que falam a respeito da disciplina de Deus e da prova do seu amor para os seus filhos a que ele disciplina. Vamos ler apenas um, depois vocês podem ler vários outros textos de Provérbios, mas Provérbios 3, versículo 11 e 12, Provérbios 3, 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor,
nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Outros textos de Provérbios, Provérbios 10, Provérbios 13, nos fala a mesma coisa. O pai que ama, ele corrige. Então, voltando ao exemplo lá, quando o filho pede a faca de pão para o pai, e eu expliquei, o pai explica para o filho que ele não vai dar a faca de pão porque ele não tem idade, não tem habilidade para manusear aquela faca. E toda vez que ele quiser um pão, ele peça para o pai e o pai lhe corta o pão, até que ele tenha uma idade apropriada para manusear aquela faca. Aí no dia seguinte, o pai pega o filho, surpreende o filho pegando a faca para cortar o pão. O que o pai faz? Ele novamente orienta o filho. Mas se ele mostrar obstinado e no dia seguinte praticar a mesma coisa, ir lá e pegar a faca, então o pai ele vai usar a vara e falar, olha, eu já te falei 2 vezes, quando você precisar, fale comigo, eu te dou a faca. Mas o filho, ele é obstinado, então ele precisa ser corrigido por meio da vara. Deus age assim com seus filhos, a quem ele ama. E ele nos orienta por sua palavra. Somos treinados, ensinados para ser filho com boas virtudes. Mas se mantivermos obstinados pelo pecado, então ele pode usar a vara para corrigir. Isto é uma bênção, pois, como vemos aqui em Hebreus 12, mostra que somos filhos de Deus e não bastardos. O filho de Deus, ele é corrigido. O bastardo, aquele que não é filho, não é corrigido. Deus não se importa em corrigir aquele que não é filho dele. Então, que nós possamos prestar atenção nessas verdades e saber que o Pai que nos ama, ele também nos corrige. A outra bênção de fazer parte da família de Deus é que somos irmãos de um mesmo Pai. Uma prática dos irmãos mais velhos e que deveríamos manter é chamar-nos de irmão. Somos irmãos em Cristo e devemos nos cumprimentar como tais, amando e auxiliando uns aos outros. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João 3, versículo 14 a 16. 1 João 3, 14 a 16 diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E ainda no capítulo 4, versículo 7, nós lemos também: Amado, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É interessante que uma pessoa salva demonstra um relacionamento amoroso com seus irmãos, pessoas que ele pouco conhece, mas que foram feitas irmãos pela pessoa de Jesus Cristo. Esse amor é uma das maneiras pelas quais podemos certificar que somos salvos, que somos filhos de Deus. Quem não ama os filhos de Deus pode até dizer ser cristão, mas de acordo com as escrituras que acabamos de ler, tal pessoa permanece na morte. O mundo saberá que somos de Cristo pelo amor que temos uns para com os outros. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso em João capítulo 13, versículo 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um aos outros. Jesus nos deu o exemplo. Ele é o exemplo supremo de amor quando entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nós devemos estar, conforme vimos em 1 João 3,16, estar disposto também a dar a vida pelos nossos irmãos. A maioria de nós não terá que morrer por uma outra pessoa, mas todos nós podemos nos doar, devemos demonstrar amor fraternal, compartilhando das nossas bênçãos para esses irmãos mais necessitados. Nós lemos aqui em 1 João capítulo 3, 17. Né? Vamos repetir esse versículo, que a prática do amor, como é que nós demonstramos amor para com esses irmãos? 1 João 3, 17. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, eu não necessariamente vou morrer no lugar do meu irmão,
mas eu posso abrir mão das bênçãos ou compartilhar as bênçãos que Deus tem me dado para aquele irmão. Esse amor não é apenas de palavras, é amor de fato e verdade. Do que adianta dizer no culto, eu te amo, meu irmão, mas na saída do culto, eu ver o irmão lá no ponto de ônibus, passando um frio, tomando chuva, e não lhe oferecer carona, mesmo que eu tenha que desviar um pouco o trajeto até minha casa. O amor que amamos de fato e de verdade, que João nos fala aqui, no versículo 18, filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade, é este. Alguns cultos, o dirigente fala, abraça seu irmão e fala que eu te amo. Aí você vai lá, abraça, eu te amo, meu irmão. Aí acaba o culto, você está indo embora para casa, você vê o irmão lá com a esposa, os filhinhos, debaixo da chuva, se espremendo num guarda-chuva só, e você vai embora direto. Pratica o amor a esse irmão que você diz que ama, parando no carro e falando, olha, espreme aqui com a minha família, eu te levo até em casa, está chovendo hoje. Esse é o amor, de fato e de verdade. A prova desse amor é esse auxílio que prestamos aos da família da fé. Esses versículos que nós lemos, ele nos leva a essa conclusão. O auxílio, o apoio ao necessitado. Ou mesmo conforme lemos lá em Efésios 4, versículo 2, que nos diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Então, a prática da irmandade nos faz suportar um ao outro em amor. Suportando um ao outro, demonstrando amor positivo em relação aos nossos irmãos. Então, a bênção de fazer parte da família de Deus nos leva a entender que o Pai amoroso nos abençoa e nos disciplina. E também que somos irmãos do mesmo Pai. Que nós possamos ter essa verdade em nossas mentes. Que essas preciosas bênçãos que nós acabamos de ler aqui, a bênção que pertencemos à família de Deus, que somos acolhidos por Deus, somos acolhidos como filhos amados de Deus. Que nós possamos, quando disciplinado, entender que Ele faz isso por amor a nós. Quando nós formos ensinados pela correção, possamos entender que Deus nos trata como filhos e não como bastardos. E devemos agir com nossos irmãos com verdadeiro amor. Amor que demonstramos da mesma forma que Deus demonstrou por nós. Deus deu a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos doar um pouco da nossa vida aos nossos irmãos. Que Deus te abençoe e que você possa viver como verdadeiro filho de Deus. Que você possa viver entre os seus irmãos e entre aqueles que ainda não fazem parte da maravilhosa família de Deus, com amor, para que eles também possam receber a bênção de fazer parte dessa maravilhosa família, a família de Deus. Eu gostaria de terminar orando com você, para que você possa começar a semana meditando sobre o privilégio de ser filho de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Obrigado porque fomos feitos filho Teu por meio de Jesus Cristo. E rogamos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e possamos amar os nossos irmãos, porque eles também são Teus filhos. E vamos passar a eternidade juntos. Ó Pai, que possamos desfrutar dessa comunhão já aqui na terra, amando-nos uns aos outros. E como lemos, não apenas por palavras, mas de fato e de verdade. Estendendo, ó Pai, a nossa mão, estendendo a destra da fraternidade aos nossos irmãos, aqueles que talvez estejam passando por dificuldades, que precisam ser supridos em suas necessidades. Ó Pai, faça-nos sensíveis a essas necessidades. E rogamos que Tu possas nos abençoar a semana que estamos iniciando. Ó Pai, ajuda-nos a cumprir as nossas tarefas. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.